Há aproximadamente 1.700.000 anos, um evento mudou o rumo de nossa história. Nunca antes um organismo havia criado fogo para ter uma noite iluminada e aquecida. Ou as espécies tinham adaptações ao escuro, ou precisavam esperar amanhecer para retomar suas atividades, protegendo-se de predadores durante a escuridão noturna. Mas uma espécie ancestral ao ser humano, conhecida por Homo erectus, realizou um grande avanço. Eles já conheciam o fogo, observavam o efeito na natureza, mas não sabiam como criá-lo. Nessa época, o fogo era obtido eventualmente, principalmente em tempestades em que raios atingiam certos ambientes e provocavam incêndios. Até que algo revolucionário aconteceu. Ao manusearem duas pedras, perceberam faíscas sendo produzidas, que ao atingirem locais secos, produziam o fogo. Iluminação e calor, um salto gigantesco para a nossa história. Eles poderiam caçar melhor, se proteger de predadores e preparar alimentos assando com fogo. Isso aumentou a variedade de alimentos disponíveis e tornou os Homo erectus mais versáteis, ponto importante para o aspecto cultural da evolução humana. O domínio do fogo permitiu a dispersão dos nossos ancestrais para colonizar outros locais do planeta, incluindo locais mais frios. Tudo isso antes do surgimento de nossa espécie. Surpreendente, né, pessoal? Então vamos conhecer a história da iluminação que você viu que começou lá com o Homo erectus, quando conseguiram então dominar o fogo. E isso há muito tempo atrás, 1.700.000 anos aproximadamente. E quando eles passaram a dominar o fogo, eles melhoraram, por exemplo, aqui o forrageamento, que é a procura por alimentos, por caça, também o uso doméstico e social, porque agora, nas cavernas, eles tinham calor noturno, eles tinham iluminação noturna, e isso favoreceu também a questão social, que nós gostamos de fazer até hoje, que é sentar na volta de uma fogueira ou de uma lareira e conversar, trocar uma ideia. Isso tudo foi crucial, foi importante para o desenvolvimento das sociedades até o surgimento da nossa espécie. Tá? E também nós utilizamos fogo até hoje na questão da tecnologia. Mas o que a gente tem que entender na questão da evolução da iluminação é que aqui o uso doméstico, pessoal, ele continuou evoluindo também as questões de como a gente pode melhorar a iluminação, a sua eficiência, a sua facilidade. Então, quando surge a nossa espécie, Homo sapiens, perceba que Homo erectus pertence ao mesmo gênero. Então, eram parentes muito próximos. Só que a nossa espécie surge há aproximadamente 300.000 anos. Então, muito mais recente. Só que nossa espécie começou lá também utilizando fogueiras, depois utilizando tochas, que nada mais é do que transportar o fogo de um local para outro. Isso favorecia, como eu disse para vocês, o forrageamento. Só que depois, muitos anos depois, aproximadamente 4.500 anos antes de Cristo, lá no Antigo Egito, eles já utilizavam lâmpadas a óleo, aquelas famosas lamparinas. É muito que sai um gênio e tudo mais. Enfim. Aí depois, na Idade Média, foi muito difundida a vela, que até hoje nós utilizamos. Ah, faltou luz, o que a gente faz? Pegar a velinha. Perceba que a iluminação faz parte do nosso dia a dia. Já vou deixar uma pergunta para vocês. Vocês imaginam como seria o nosso dia a dia sem a iluminação, sem a luz? Complicado, né? Falta a luz, aí alguns dias a gente já fica bem louco, né? Imagina o que seria uma sociedade hoje sem a iluminação, certo? Depois, lá no século XVIII, os lampiões a óleo, depois os lampiões a gás, que já foi uma grande revolução, né? Iluminação nas calçadas públicas, nas ruas, nas avenidas. Depois veio em 1879 algo surpreendentemente importante, pelo famoso Thomas Edison, quando ele conseguiu descobrir e desenvolver lâmpadas a partir que ligavam a partir da energia elétrica, que primeiro eram as lâmpadas incandescentes. Uma lâmpada que hoje a gente nem usa muito na nossa residência, e se você te lembra, você vai saber que quando você tocava ligava a lâmpada incandescente, se tu fosse tocar nela, tu te queimava. Por quê? Porque é uma lâmpada que gera iluminação, mas a grande maioria da energia de uma lâmpada incandescente vai em calor, por isso que ela fica tão quente. Aí, alguns anos depois, em 1930, vem o famosíssimo Nikola Tesla, que esse carinha aqui desenvolveu a lâmpada fluorescente. A fluorescente era muito mais eficiente que a lâmpada incandescente, só que aqui tem mercúrio.
o que é um grande problema ambiental que eu já vou explicar mais para vocês. E depois, em 1960, Nick Holaniak desenvolveu a tecnologia LED. Perceba que ainda não eram as lâmpadas LED. As lâmpadas LED começaram lá mais forte em 1989 e elas foram se desenvolvendo até que hoje, se você vai comprar uma lâmpada, a melhor que tem são as lâmpadas LED, né, pessoal? Porque elas têm uma eficiência energética muito maior. Tá? Então, até hoje, é isso. É a nossa tecnologia atual, lâmpadas LEDs. E claro, quando a gente fala de tudo isso aqui, repara, surgiu nossa espécie há 300 mil anos. Lá, o Homo erectus já estava tendo a iluminação com fogo. A nossa espécie também passou a grande maioria do seu tempo de existência utilizando fogueiras e tochas. Foram de alguns anos para cá que a tecnologia aumentou muito e ela vem cada vez mais acelerada. E é claro, né, que a iluminação ela traz grandes benefícios para a sociedade. Preste atenção. A iluminação ajuda na segurança, com redução da criminalidade, né, iluminando locais públicos e até mesmo na prevenção de acidentes nas estradas ou praças e parques. Melhora a qualidade de vida, porque tem uma iluminação adequada nos ambientes internos e externos de locais públicos e privados, gerando inclusive a valorização de parques e praças. A iluminação atua positivamente na questão econômica. Nós podemos ir a um supermercado, por exemplo, à noite. Isso não seria possível sem iluminação. E também até o estímulo à atividade noturna, como correr no parque, se exercitar, ir a uma academia. E, portanto, a iluminação ajuda inclusive na nossa saúde, seja ela mental ou física, ou até mesmo para os hospitais. E é claro que nós poderíamos falar de muitos outros benefícios da iluminação, só que eu vou deixar para vocês. Qual é o benefício que eu não disse e que você sente que a iluminação traz para a sua vida? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. Mas enfim, repara que da fogueira, do domínio do fogo, até aqui os lampiões, poxa, foram vários e vários anos, né? Só que quando surge a lâmpada elétrica, primeiro incandescente, até chegar a LED, foi num curto espaço de tempo. Só que, claro, as tecnologias mudaram, só que o objetivo é o mesmo, iluminar, o que é extremamente importante. Então repara que daqui até as lâmpadas LED, da lâmpada incandescente, fluorescente até LED, foi pouco mais de 100 anos. E hoje, nas nossas residências, nos locais públicos, sempre vai ter lâmpada ali. E agora, o que nós temos que nos ligar é que a tecnologia avançou demais em um curto espaço de tempo. E hoje, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. E claro que com o conhecimento e com a superpopulação que existe, né, o aumento populacional, o que é bom, vem também agora a responsabilidade. E é isso que a gente tem que pensar. Imagina antes aqui qual era o impacto ambiental que isso aqui gerava. Era mínimo, né, pessoal? Só que agora imagina o que são 8 bilhões de pessoas, cada uma dessas pessoas podendo ter uma ou mais lâmpadas dessas nas suas residências. Né? O que a gente vai fazer com tanta lâmpada? Então, o que acontece? É a energia elétrica que elas gastam e também a quantidade de lâmpadas que são geradas para isso. E aí vem aquela reflexão que eu faço com vocês. Lâmpadas incandescentes estão em desuso, né? A venda de lâmpadas incandescentes foi proibida no Brasil em 2016. No entanto, existem exceções. Alguns modelos decorativos para eletrodomésticos, fogões, geladeiras e halógenas ainda são permitidas. E são pouco eficientes, ou seja, como eu falei para vocês, elas para iluminar gastam muito mais energia produzindo calor. Então elas estão em desuso, não servem mais. Aí vem as lâmpadas fluorescentes. Moçada, foi um grande avanço. Só que aqui nas lâmpadas fluorescentes, elas vão ter uma eficiência energética melhor. Só que elas têm mercúrio. É um metal pesado que é muito tóxico quando cai no ambiente. E ele não consegue ser eliminado pelos seres vivos. Então, uma lâmpada LED, ou fluorescente, ou incandescente, mas sobretudo a fluorescente, se for descartada de forma inadequada, o mercúrio que está aqui presente, ele pode cair na cadeia alimentar e voltar até nós. Então, o impacto ambiental não é somente nos outros seres vivos, mas volta para nós. Então, a gente não deve preferir pegar lâmpadas fluorescentes e tem que se ligar na hora de descartar, que eu já vou falar para vocês. E óbvio, vem agora as lâmpadas LED, que tem o melhor custo-benefício de todas elas, seja para o nosso bolso e também para o ambiente. Portanto, se você tem lâmpadas fluorescentes em casa, você troca por lâmpadas LED. Mas aí que vem a grande questão que eu dou atenção total aqui para vocês.
Nenhuma destas lâmpadas, nenhuma delas, pessoal, pode ser descartada no lixo comum. Ah, botar na minha lixeira. Ah, professor, mas para aí, eu vou botar dentro de pacote de caixinhas de papelão ou de pacotinhos ali, né, caixinhas de leite, para não cortar a mão da pessoa que vem coletar o lixo. Tudo bem, só que ainda assim não é o adequado, porque independente de qual dessas três lâmpadas, sobretudo a fluorescente, ela tem que ser descartada em um local adequado para que ela sofra o que nós chamamos de logística reversa. E aí que vem o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Para onde vai tanta lâmpada queimada? Você tem que procurar, e eu vou deixar o site aqui para vocês, que é reciclos.org.br, onde tem um ponto de entrega dessas lâmpadas mais próximo da sua casa. Então eu falo assim, novamente, fluorescente é o grande problema porque tem mercúrio, mas você pode descartar lâmpadas LED também incandescente nesses pontos de coleta, porque a Reciclos vai pegar essas lâmpadas e vai voltar com elas, porque a gente está acostumado a quê? Tu produz e vai até o comércio, tu compra, chegou na tua casa. A logística reversa é o contrário. Você devolve a lâmpada para esses pontos e nestes pontos a Reciclos pega ela e leva para recicladoras que vão separar cada um desses materiais, inclusive o mercúrio, e vão dar um destino adequado para todos os componentes, de forma que não vai ter a poluição ambiental que as 8 bilhões de pessoas poderiam causar se não fizessem isso. Então essa, pessoal, é a história da iluminação. Desde que a gente descobriu lá como dominar o fogo, até como nós vamos descartar tantas lâmpadas no ambiente, nós temos que entender que a iluminação é algo fundamental para a sociedade. Mas como a tecnologia, vem também para nós a responsabilidade. Vamos juntos nessa, pessoal. O professor Samuel Cunha está sempre junto com vocês para estudar, para entender qual é a dinâmica da nossa sociedade. E a biologia é linda e nós estamos aqui juntos para aprender e sempre trabalhar junto para um planeta cada vez melhor. Um grande abraço.